Olá pessoal, vamos para mais um vídeo acerca da palavra apostasia, mas este vídeo aqui ele vai ser um vídeo especial, ele não vai ser a sequência, né? Esse aqui seria o 26º vídeo sobre a palavra apostasia, mas como os que estão seguindo esse assunto deve estar a par, né? Que no dia 14 agora, no canal Musical FM 105.7, no debates, né? Debates musical, coordenado, né? Dirigido pelo pastor César Cavalcante. Inclusive esse debate geralmente os programas que o pastor César ele coordena, né? Apresenta. Transmitido simultaneamente no canal dele, César Cavalcante, com S, César Cavalcante, e no canal Musical FM 105.7. Então, dia 14, houve um debate, e o título era, em 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra apostasia refere-se à retirada da igreja, e os debatedores foram o professor pastor Carlos Augusto Vailate e o professor do Rio de Janeiro, Matheus Rangel. Aliás, diga-se de passagem, né, que o professor Matheus Rangel ele veio muito bem preparado, né? O professor Carlos Augusto, pastor Carlos Augusto Vailate, ele defendeu que a palavra apostasia não se refere à partida da igreja, ou seja, o arrebatamento. E o professor Matheus Rangel defendendo que a palavra apostasia se refere à retirada da igreja, à partida da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O pastor Vailate defende que a igreja passará pela grande tribulação. Então o que acontece? O professor Carlos Augusto Vailate ele fez algumas afirmações, né? E eu não poderia ficar assim, eu não conseguiria ficar quieto, né, com relação a esse assunto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um comentário crítico, né, sobre a exposição do pastor Carlos Augusto Vailate. Eu ia fazer um vídeo só, mas seria muito longo. Eu vou fazer a primeira parte agora, talvez este vídeo fique em 4 partes, talvez. Eu vou trazer a fala do professor Carlos Augusto, né? Uma fala. Depois, nos outros vídeos, eu trago outras falas. Hoje eu vou apresentar também a fala do tradutor, né, e produtor da Bíblia Literal do Texto Tradicional, a LTT, que atualmente é a única Bíblia, né, que traduziu realmente a palavra apostasia, né? No seu sentido correto, como eu entendo. Teve também a Bíblia King James, a primeira versão, em 2018, também ela traduziu corretamente. Mas depois, na sequência, acho que por forças, não se sabe o que aconteceu, ela mudou nas novas edições, ela deixou de traduzir outra vez a palavra apostasia. Então é interessante, né, mas antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a fala inicial do professor Carlos Augusto Vailate, aí eu faço o comentário. Acho que ficaria fica mais inteligível, né, o comentário. Tá bom? Vou fazer um corte aqui. Vamos lá. Qual é a sua visão, pastor Dr. Carlos Augusto Vailate, acerca do tema? Afinal de contas, segundo os Tessalonicenses 2:3, a palavra grega apostasia se refere à retirada da igreja nesta passagem? Mais uma vez, bom dia, Elias, a paz do Senhor para você, para o Matheus Rangel, para todos os queridos telespectadores ouvintes da Rádio Musical FM. Na minha modesta percepção,
O termo grego apostasia, ele, embora evidentemente de acordo com os contextos, não necessariamente no contexto do grego koiné, ele possa ter outras acepções, mas o termo apostasia no período do grego koiné, para não dizer na Septuaginta de forma geral, ele não é verificado como sendo traduzido no sentido de uma partida física e ou espacial. Então, a partir de uma perspectiva lexical, contextual, se você for pegar ali literária, tradutológica, entre outras, eu diria que o termo grego apostasia, ele não pode e não deve ser, portanto, traduzido como partida no sentido de uma partida física. Aliás, nenhuma boa tradução da Bíblia faz ou realiza esse tipo de expediente exegético, né? Então, o termo grego apostasia, de forma muito sintética, o sentido dele ali, evidentemente, é de abandono da fé, com o qual, inclusive, a maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas concordam. De modo que esta interpretação de que apostasia se refere a uma retirada física ou espacial da igreja, portanto, a um suposto arrebatamento pré-tribulacionista, ela é uma inovação que tem cerca de 129 anos, que começa com um sujeito chamado J.S. Maybe, e que depois, em 1895, e que depois ela acaba sendo reverberada por outro autor, que é o Schuyler English, Eugene Schuyler English, numa das suas obras, onde ele vai trabalhar esta perspectiva que será popularizada. Então, de forma geral, é uma leitura recente, é uma leitura que eu diria inusitada do texto, ninguém nunca a defendeu, ela tem pouco mais de 100 anos, é estranha e, a meu ver, eu diria que ela não goza de elementos lexicais, contextuais, intratextuais que a valide e, portanto, é por aí que eu partirei à medida do progresso do debate. Pela língua. Bom, pessoal, antes de continuar, uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Como pode ser que quem esteja vendo o vídeo pela primeira vez, seja iniciante, não conhece detalhadamente do que se trata, a palavra apostasia, ela não é uma palavra portuguesa. Ela não teve essa, ela não é de origem do nosso vernáculo. Ela é uma palavra grega. Então, para deixar bem claro isso, eu vou ler aqui nos dois principais dicionários em português, eu vou ver aqui no Aurélio, só para deixar claro isso, antes de dar continuidade. A gente tem que ser bem detalhista, né? Apostasia, do grego apostasia, separação ou deserção do corpo constituído, de uma instituição, de um partido, de uma corporação ao qual se pertencia. Aí vem também o segundo ponto, abandono da fé de uma igreja, especialmente a cristã, tal. Então, o que ele diz principalmente aqui, primariamente, é uma palavra grega. Palavra grega, eu vou ler também no Ruais. Só para deixar bem claro isso, né? Ruais. A gente não pode perder de vista isso. A palavra apostasia é uma palavra grega. Apostasia. Apostasia. Aqui a definição ela demora para chegar no grego. Ela fala assim: apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, especialmente a cristã, renegação, quebra de votos, abandono da vida religiosa ou sacerdotal sem autorização superior, ato de renunciar, partido, doutrina, teoria, etc. Etimologia: apostasia, defecção. Aqui já é estranho. Abandono de um partido. No grego da Bíblia, apostasia vem de apostasis, mais ia, também não sei, de afisteme, distanciar-se, separar-se. Aqui já dá uma, vem na etimologia, vem de afisteme, quer dizer distanciar-se, separar-se, pelo latim eclesiástico, apostasia, tal. Aí ele fala assim, no entanto, note-se, no entanto, que a prosódia do português é a grega. Então, deixando bem claro, apostasia é uma palavra grega.
E só para também reforçar antes de tudo, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Isso aqui é só um exemplo. Tudo em grego. O Novo Testamento é em grego. Os fragmentos, tudo achado em... o Novo Testamento que nós temos, e foi escrito em grego, né? Claro, tem fragmentos em outros idiomas, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Os escritores do Novo Testamento escreveram em grego. Em grego. Então, o que acontece? Só para deixar mais claro ainda. Eu vou usar uma Bíblia aqui como exemplo. Eu vou usar a Bíblia da Paulinas, que é a mais nova, só para exemplo. Vocês vão observar que quem tem assim muito contato com as Bíblias já deve ter visto isso. Por exemplo, fala aqui, a tradução da Bíblia, né? No caso dessa Bíblia, feita diretamente do hebraico, aramaico e grego. Tem linguagem fluente, utiliza-se das pesquisas bíblicas mais recentes na busca de fidelidade às línguas originais, para auxiliar a compreensão do texto bíblico. Para auxiliar a compreensão do texto bíblico, foram elaboradas introduções e notas explicativas. Esse é um ponto para se prestar atenção. Hoje em dia, virou moda as Bíblias com introduções, comentários, tal. Os comentaristas, o comentário não é canônico. O que é canônico é a tradução. Então, quando você compra uma Bíblia em português, você espera que ela tenha traduzido as palavras do hebraico para o português, do aramaico para o português. O aramaico é uma parte de Daniel. E do grego, o Novo Testamento para o português. Então você vai ler o texto. Vamos voltar para centrar agora no Novo Testamento. Você vai ler o Novo Testamento, você sabe. Quando você compra uma Bíblia, você vai na loja, você compra a Bíblia, beleza. Então você confia que a equipe, o tradutor, hoje em dia são comissões, comitivas, né, comissões de uma bancada de tradutores, especialistas nas línguas originais, nas línguas dos texto grego. Então você espera que a Bíblia que você comprou, ela esteja traduzida. Você confia nisso. Então você vai lá, você paga, tal, você vai ler o texto e você vai entender tudo em português. Só que quando no assunto aqui, agora eu vou centralizando no assunto, quando você chega em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, você vai se deparar com a palavra transliterada. Um assunto delicado, complexo, e você vai se deparar com uma palavra grega, simplesmente transliterada. Isso é no mínimo 95% das Bíblias não traduzem a Bíblia. O que seria isso? Má fé, estaria enganando o cliente que compra a Bíblia, os fiéis. Por que será que não é traduzida a Bíblia? Por que será que a palavra apostasia não foi traduzida para o português? Eu vou comentar as Bíblias que traduziram. Por exemplo, o pastor Varlati, ele falou, né, que não há nenhuma boa tradução da Bíblia, que traga a apostasia como partida. Ora, como é que ele pode falar isso das Bíblias que traduziram? Por exemplo, ele faz parte do comitê de tradução da nova NVI. Eu pergunto ao professor Carlos Augusto Varlato, pastor Carlos Augusto Varlato, o senhor, não sei se a parte de Tessalonicenses esteve a seu cargo, mas o senhor traduziu a palavra apostasia na nova versão ou transliterou? Com toda a educação, eu faço essa pergunta ao pastor Carlos Augusto Varlato. O senhor traduziu a palavra apostasia
nessa nova versão da NVI, ou o senhor queria traduzir e não pode traduzir? É uma questão também. Eu não posso avançar muito nessa área. Eu sei muito o que acontece por aí. Então, é o seguinte, então o professor Valati, ele fala que não há nenhuma boa tradução da Bíblia que traga a apostasia como partida. Ora, pelo menos essas Bíblias, elas traduziram a palavra, né? Então, é uma questão. Então, eu queria trazer isso para vocês. Quando você compra uma Bíblia, você espera uma tradução, não uma transliteração, porque a transliteração você não sabe que palavra é essa. Às vezes a pessoa não tem condições de pesquisar para entender, para não comer comida mastigada. Porque, relembrando, os comentários que vem na Bíblia, isso não é canônico, é uma interpretação de um comentarista, como qualquer um de nós. Ele come arroz e feijão como nós, né? Ele não é um super ser que vai interpretar para você, você que tem o direito de interpretar o que você está lendo, né? Por isso que existe a tradução, traduza para a pessoa poder entender o texto, né? Então é uma coisa que acontece, 95% das Bíblias não traduzem a palavra apostasia. E é uma palavra que, para quem vem acompanhando meus vídeos, né, já deixei bem, eu trouxe muitas provas, né, que a palavra apostasia ela foi engessada, com sentido sempre negativo. Sendo que existe a boa apostasia, quando a pessoa se afasta de um lugar errado, uma coisa errada. Já tem vários, quem vem seguindo o canal já entendeu isso. E inclusive o pastor Valati, ele fala, eu vou trazer em outra parte, ele fala que a apostasia é sempre negativa, uma palavra negativa. Inclusive tem uma pessoa que sempre entra no canal aqui e comenta, porque você está errado, porque a palavra apostasia é uma palavra negativa. Você não entende e tal. Eu nem comento, eu até deletei Quando começa com muita insistência, é sinal que não assiste o vídeo, então fica só querendo perturbar, né? Então, o que acontece? Então, eu vou citar justamente as Bíblias que traduziram, os tradutores tiveram a competência de traduzir. Eu vou começar justamente com uma Bíblia que depois o professor Carlos Augusto Valati vai depois até, tipo assim, ridicularizar, né? É a Bíblia literal do texto tradicional. A Bíblia de estudo literal do texto tradicional. Então, em 2 Tessalonicenses, ele traz assim, que ninguém vos engane, segundo alguma maneira, porque não será assim, no caso, o dia do Senhor, sem que haja vindo a retirada dos crentes, primeiramente. Então, é uma Bíblia que traduziu. Essa aqui você comprou e levou. Essa Bíblia você comprou e levou a tradução. Ao contrário da grande maioria que você paga e não leva. Você leva pela metade, ou leva 95% da Bíblia. Não há uma tradução. Por exemplo, essa Bíblia do Ministério Jim Swaggart. É uma Bíblia, não vou ler, mas ela traduz a palavra apostasia, mas essa aqui é uma Bíblia diferenciada, que ela vem sendo comentada no próprio texto. Então ele explica o que significa apostasia, que é a retirada da igreja antes da tribulação, da grande tribulação. A outra Bíblia, a King James, 2018, a primeira tradução aqui em português. Vou ler, essa aqui é bom ler. Essa edição, quem comprou, levou a tradução. Não foi enganado. Fala assim, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a uma separação. Uma separação. Até num dos vídeos, até eu coloquei aqui uma imagem, né?
quando a nossa mãe separava feijão do bom, o caroço do feijão bom, uma separação. Ou a pessoa que é o minerador, que ela vai, até esqueci o termo, que ele pega o ouro e tal, tá separando a areia do ouro. Separação é isso. Ao contrário disso, por exemplo, a outra Bíblia, tem uma Bíblia, por exemplo, outra Bíblia também, só que é uma edição antiga, da Paulinas. Essa aqui acho que é de 67, se não me engano. Para não cometer um erro, né? É de 67. Publicada pela Paulinas. Ela traz a palavra defecção. Uma defecção. Que ninguém vos engane de qualquer modo que seja. É necessário que antes venha a defecção, que se manifeste o homem da impiedade. Defecção, em latim, quer dizer, pode ser desaparecimento, pode ser a falta, ou pode ser também uma rebelião, mas até Cícero utiliza essa palavra defecção. Ele forjou essa palavra no sentido de quando ocorre o eclipse, o eclipse, quando a lua esconde o sol. Então, por exemplo, é isso. Essa fica meio no termo. As Bíblias que você, aqui em português, que eu posso dizer que você comprou pela metade, porque elas dá uma luz no comentário, seria, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Nesse caso aqui, você paga e leva a metade. Vou abrir aqui. Porque no comentário, quem tiver curiosidade, dá para ter uma luz. Sobre a apostasia desse capítulo 2, versículo 3, esse 2 Tessalonicenses, o comentarista ele fala assim, a apostasia, ele coloca entre parênteses, ou rebelião, ponto e vírgula, grego, apostasia. Só que ele faz uma correção aqui. É uma correção esquisita, mas fez. Ele fala assim, que significa literalmente partida, afastamento. Aí ele coloca o abandono, que acontecerá nos últimos dias. Ele fala apostasia, ou rebelião, o grego, apostasia. Ele fala, ele quer dizer assim, no caso eu entendi aqui, que é a apostasia ou rebelião em português, porque aqui em português, quando a pessoa fala apostasia, a pessoa acha que tem certeza que é uma deserção da fé. Mas ele corrige, ele fala assim, no grego, a apostasia, que significa literalmente partida, afastamento, na página 2241. Vocês podem ver aqui. Então, essa aqui, para a pessoa que está atenta, ela acende a luz amarela e vai atrás, vai pesquisar. A Bíblia de Estudo NVT, Nova Versão Transformadora, ele traz num comentário, ele traduz, apesar que traduziram, não, eu tenho que corrigir, eu esqueci. Aqui eles traduziram. Aqui você pagou e levou também a tradução, uma correção minha. Fala assim, não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá sem que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, que traz destruição. Então essa Bíblia, eles traduziram. Então você compra e recebeu uma tradução completa. Deixando claro, eu estou citando a palavra apostasia. E no comentário ela fala que tem a interpretação de afastamento da igreja, retirada da igreja antes da grande tribulação. A Bíblia de Jerusalém também, o comentarista ele dá uma luz. A apostasia é apresentada como já sendo algo conhecido. Ele não fala o que é.
Além do conteúdo geral do termo, separação e também deserção, a pessoa pode pesquisar o que significa. É preciso dar-lhe o sentido religioso. Aí vem aquela coisa toda. Então a Bíblia de Jerusalém fica meio em cima do muro. Então, o pastor Carlos Augusto Valati, ele fala isso, né? Que não existe uma boa tradução da Bíblia que traga, mas, por exemplo, torna a falar, ele faz parte da tradução da nova NVI. Ele traduziu a palavra apostasia. O professor, até pegar o nome correto para não falar errado, para não cometer uma gafe, professor Hélio de Menezes. Professor Hélio de Menezes. Vou pegar aqui no computador. Posso cometer uma gafe, né? Tô com o celular aqui em cima. Eu não consigo fazer vídeo pela câmera do vídeo. Vou pegar aqui. LTT. Então é do professor Hélio de Menezes Silva. Então ele traduziu a Bíblia LTT. Então não é uma boa tradução. Por que não é uma boa tradução? Ele traduziu a palavra apostasia, ele pesquisou para fazer isso. Ou será que é só o professor Valati que sabe, né? No caso, acho que ele forçou um pouco a barra. Inclusive, né? Conhecendo o professor Carlos Augusto Valati, de outros debates, ele é um exímio debatedor, né? Um homem, eu tenho ele como um homem de Deus, claro. Isso aqui é uma crítica com relação ao que ele falou, no caso. Não é contra a pessoa, de jeito nenhum. Mas eu acho que o professor Carlos Augusto Valati, ele foi para esse debate não totalmente preparado. Porque o professor Matheus Rangel praticamente, para quem está inteirado do assunto, o professor Matheus Rangel literalmente anulou ele, né? Na parte técnica. O professor Matheus Rangel foi, assim, excepcional, foi cirúrgico. E só para deixar uma coisa mais clara, antes, eu vou colocar também agora, já que o professor Carlos Augusto Valati falou que não existe uma boa tradução, eu vou colocar, porque ele vai citar essa tradução, LTT depois, então eu vou colocar agora, antes de tudo eu vou citar uma coisa que eu tinha citado outras vezes, acho que vou citar pela terceira vez. Por exemplo, a Vulgata, Jerônimo, que no Novo Testamento ele se baseou também em textos que já existiam, traduzido para o latim, por exemplo, a Vetus Latina, eu já mostrei, esse aqui é um livro grande. A Vetus Latina eram porções do Novo Testamento, do Antigo também, que já circulava, principalmente da África. E o Jerônimo, ele se utilizou também dessas obras. Por exemplo, aqui na 2 Tessalonicenses, com relação à apostasia, até já mostrei. Olha as variantes que existem. Abscéssio, que significa partida literalmente. Refuga. Tem defecto também. E depois tem dissécio, que ele adotou na Vulgata, que significa retirada. Inclusive, isso aqui é um texto que é muito, muito complexo, é muito grande, são vários volumes. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Então, a Vulgata, a apostasia é traduzida por dissécio.
E o interessante é que ninguém, várias traduções da Vulgata, eles não traduzem a palavra dissécio como retirada. O que eles fazem? Eles devolvem, eles traduzem para o grego, apostasia. É uma coisa inacreditável, né? Mas eu não me conformo com isso. Tem essa edição aqui, feita em Portugal, da Bíblia, em vários volumes. E nessa Bíblia ela é bilíngue, latim e português. Essa aqui foi publicada pela editora Edições Teológicas, em Braga, 1991. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, vou pegar uma caneta, não sei se não vai dar certo. Vocês veem aqui a palavra dissécio. 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 Que vem da palavra... O que acontece? Eles traduzem por apostasia. Que ninguém vos engane de qualquer modo que seja, porque antes tem que vir a apostasia. Olha, apostasia é uma palavra grega. Que tipo de tradução é isso? Então, é uma coisa... É para se pensar, né? Como é que pode? Se é uma tradução da Vulgata que está em latim, e o tradutor vai traduzir do latim para o português, por que não traduziu a palavra dissécio para o português? Por que traduziu de volta para o grego transliterado? Por que será? Qual que é o medo, né? Qual que é o medo? E o mesmo ocorre nessa Bíblia, publicada pelo Vaticano. É o texto bilíngue, latim e italiano. Assim que são 4.500 páginas. É a mesma coisa. Eu já mostrei em outros vídeos. É a mesma coisa. Tem a Vulgata, tá lá dissécio, traduz para o italiano, traduziu com apostasia. Apostasia não é uma palavra italiana. Apostasia é uma palavra grega. Então, fica evidente que é uma fuga da responsabilidade de traduzir corretamente. Então, é uma coisa assim que foge à compreensão. Então, o que eu vou fazer agora? Como o professor Valati, ele disse que a palavra, que não existe nenhuma boa tradução, e no caso da Bíblia LTT, eu vou colocar aqui, eu vou aproveitar e colocar aqui um trecho, vou até pegar aqui os dados, né? Para dar os créditos, né? Eu vou colocar depois eu vou colocar depois eu esqueci de pegar esses dados aqui. Então, professor, eu vou colocar aqui antes o vídeo do professor Ed Menezes dando uma explicação. Assim, tá aqui. O canal Conversa com Pastor, transmitido ao vivo em 14 de novembro de 2022. Repetindo, é o canal Conversa com Pastor, de 14 de novembro de 22. O professor Hélio de Menezes, ele está sendo entrevistado sobre a tradução da LTT. Então eu vou colocar o vídeo para vocês verem, tal, e vale a pena ver o que ele faz, o que ele fala. Bom, o pessoal está participando aqui conosco, né? O irmão Anísio diz aqui, o pastor Anísio, a LTT é uma ferramenta prática e objetiva para os estudiosos das Escrituras, né? Exatamente. E nós separamos, né, irmão Hélio, aqui alguns textos, né, da palavra de Deus para análise do irmão. E eu estou vendo aqui a pergunta do irmão Williams aqui. Ele fala: irmão Hélio, a LTT é a única Bíblia em língua portuguesa que traduz a palavra apostasia por retirada? Inclusive, foi dos exemplos, né, da Bíblia que nós separamos para o irmão Hélio falar, né? Então aqui, né, o pessoal que está em casa aqui, né,
Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, né? Então, nós aqui, irmãos, no nosso programa hoje, nós não expandimos, né, para as demais versões da palavra de Deus, né? Eu creio que até na outra conversa que eu tive com o irmão Hélio, a gente trouxe vários exemplos, né, falando sobre texto crítico, texto recebido, até mesmo com o pastor Rui Dias, né? Eu tive uma oportunidade de fazer uma live com ele, a gente falou, né, sobre o texto recebido, sobre o texto crítico. Então, nós pegamos aqui exemplos, né, comparando a Bíblia literal do texto tradicional com as Bíblias revistas e corrigidas também, que nós utilizamos também, seja da Sociedade Bíblica do Brasil, da Trinitariana, enfim, mas só para que os irmãos tenham uma ideia. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz aqui, né, a revista e corrigida, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E a LTT traduz que ninguém vos engane segundo nenhuma maneira, porque não será assim sem que haja vindo a retirada, primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, respondendo a pergunta do irmão William, irmão Hélio, a única versão que traduz apostasia por retirada é a LTT em português. E por que é retirada, irmão, e não apostasia? Pois é, pastor. Se é tradução, não é transliteração, viu? Se eu estiver traduzindo alguma coisa do inglês, lá a pessoa falar a palavra spoon, que é colher, eu traduzo como colher, que é tradução. Essa palavra aí, ela tem uma tradução. A gente não deve usar transliteração. Minha experiência é que a maioria das transliterações são para esconder cuidadosamente uma verdade que não interessa a algumas pessoas, né? Então, a palavra aí, a palavra apostasia, mesmo sem dar alguns detalhes, o léxico de Lindell Scott, por exemplo, dá o segundo sentido dele, dá vários sentidos, é de saída, desaparecimento. Outro dá o sentido de partida, viu? Outro de separar. Então, todos os dicionários dão como primeira ou segunda tradução essa ideia de separar, de remover, de partir, viu? E, historicamente, é interessante que Tyndale, as 6 primeiras traduções do inglês não usaram a palavra apostasia. E a King James também não usa. Ela usa outra palavra para ficar no meu termo, mas não usou apostasia. Eu não lembro agora, mas é um snatch out, alguma coisa assim, viu? Então, eu não estou sozinho, nem sou o primeiro, mas eu escolhi não traduzir nada que eu pudesse, aliás, não transliterar nada que eu pudesse traduzir. Então, essa é a ideia básica. Tem uma nota na Bíblia, LTT, grande, viu? Por exemplo, a Vulgata mesmo usa a palavra dissessio, que significa partida ou retirada. A Bíblia francesa de Olivetan também usa a palavra department, que é saída ou retirada. A Bíblia polonesa usa uma palavra que não sei nem pronunciar, odstapienie. Então, não sou a única a LTT não é a única no mundo. Há dezenas de Bíblias que traduziram, viu? Em português, talvez seja, não conheço todas as Bíblias em português, talvez seja a primeira, mas não me preocupo muito isso, não, viu? Então, o importante é isso, viu? Que sempre que a gente traduz para apostasia, é porque diz que é apostasia da fé. Quando não tem a qualificação, se o marido apostatou da mulher, ele retirou-se da mulher.
Se o navio apostatou do porto, ele partiu, foi embora do porto, e assim por diante. Então, no contexto, 1 Tessalonicenses, cada capítulo, Paulo falou de escatologia, falou do arrebatamento. Né? Então, os 5 capítulos de 1 Tessalonicenses falam no arrebatamento, cada um fala. E em Tessalonicenses, ele escrevendo para o mesmo grupo de pessoas, ele diz, para tranquilizar, que o dia do Senhor não acontecerá antes que venha a retirada, que é a retirada dos salvos da igreja. Uhum. Nos dando aí a ideia, né, da questão justamente do arrebatamento. Então, veja, é até, né, irmão Hélio, uma situação um pouco delicada, porque, veja, se de um lado, né, nós temos a tradução como apostasia, a ideia de apostasia que nós temos é alguém que realmente deixou a fé e alguém que simplesmente, né, abandonou os princípios bíblicos, né? Pode ser até uma ideia de uma retirada, né? Mas alguém que se retirou da fé. Mas a ideia, quando nós, né, a tradução, quando ela é feita na ideia de retirada, né, nos dá uma ideia de que realmente a manifestação do anticristo ela se dará após o arrebatamento. E é interessante justamente o seguinte, né? A apostasia ela já começou na igreja lá no primeiro século, né? Então lá no princípio, né, a igreja já começou a lidar ali com o gnosticismo, enfim, já houve apostasia logo no primeiro século, né? Então, desse sentido, o anticristo ele poderia ter se revelado já desde o princípio. É até uma interpretação de alguns, enfim, não vamos entrar nessa área, né? Mas a interpretação de alguns que até interpretam alguns personagens da história como sendo anticristos, né? Então, isso obviamente é da ideia de cada um. Mas quando nós vemos esse texto, eu vou colocar ele de novo, traduzindo por retirada, realmente a ideia, né, não remete à apostasia da fé, né, ou pessoas apostatando da fé para a manifestação do anticristo, mas sim do próprio evento do arrebatamento, né? E que é corroborado, né, irmão Hélio, por outros textos da palavra de Deus que nos ensina, né, também que logo após aí o arrebatamento, aquilo que segura, né, a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo e que então eventualmente ele assim que houver o arrebatamento da igreja, né, e que ele terminar o seu ministério aqui na Terra, obviamente o anticristo, aquilo que detém, né, o anticristo realmente vai se manifestar, né? Pessoal participando aqui conosco, né? Bom, pessoal, vocês viram o pequeno trecho da entrevista com o professor Hélio de Menezes, né? E outra coisa que o professor Carlos Augusto Valatti disse nessa introdução dele, né? Ele fala que não há condições a palavra apostasia se referir à partida, à retirada, em qualquer perspectiva lexical, contextual, literária, tradutológica. Bom, essa entrevista do professor Hélio de Menezes, eu acho que já quebrou um pouco isso. Mas, por exemplo, ele cita que em 129 anos, né, nunca houve isso, né, é uma ideia nova. Como pode ser uma ideia nova? Como pode ser uma ideia nova se em 1470, até pegar aqui, em 1471, a primeira Bíblia, a tradução da Bíblia para o italiano já trazia a tradução da palavra apostasia como partida. Eu já mostrei isso aqui. Inclusive eu não consegui achar as primeiras que eu já mostrei para vocês. Niccolo Malermi, ele nasceu em 1422, morreu em 1481.
Essa Bíblia foi terminada em 1471. Até eu printei o dorso dela. 1471. Em 1484 também. Outra tradução. O mesmo tradutor com outro que ele tinha falecido, né? Ele morreu em 81. Então essa aqui ela foi completada por Bartolomeu de la Fonte. Também continua como partida. Tem a flechinha. E aqui não tem nenhum comentário, como depois ele vai citar em outro vídeo. Depois talvez eu torne a citar isso. Lembrando, o comentário não é canônico. O que vale é a tradução. Essa Bíblia também é de 1479. De Menard, conhecida como Bíblia de Monacos, né? Menard dos Monacos, 1479. Aqui tem os dados dela. A flechinha vermelha aqui. A tradução da palavra apostasia como dissessio, que em latim significa retirada. Ele falou que em 129 anos nunca teve essa ideia, mas os tradutores já traduziam a Bíblia. A Bíblia Latina também de Menardos, 1475, a mesma coisa. Não vou repetir para ganhar tempo. A Bíblia de Gutenberg, né? Bíblia de Gutenberg. Todos já ouviram falar da Bíblia de Gutenberg, né? Que ela foi a primeira Bíblia impressa, né? Ela mantém a palavra apostasia como dissessio, retirada. Não tem nenhum comentário dizendo que não seja isso. A Bíblia holandesa também, de 1535. Também. Não fala que é partida da fé. Bíblia holandesa. 1535. Eu peguei só alguns. Bíblia sueca. De 1541. Ela traduz como afal, que um dos sentidos é escape. Seria uma das definições é escape. Até eu peguei o dicionário aqui. Está marcado em defecção e escape, está amarelo. Bíblia russa. Essa aqui é a Bíblia russa sinodal. Bíblia russa sinodal. De 1876. Traz a palavra retirada. É difícil pronunciar essa palavra. Esse é extotipiene. Uma coisa assim. Eu já mostrei para vocês a Bíblia tcheca. Traduziu a palavra apostasia como odstopini. Tá aqui. Eu já mostrei o dicionário para vocês da língua tcheca. Essa Bíblia é de 1900 e... Essa nova.
Traduzir como retirada. A Bíblia polonesa, uma edição de 1941, traduziu como retirada. Odstąpienie. Uma Bíblia russa. Essa aqui é a edição, foi impressa eu falei acho que nos primeiros vídeos, agora eu não lembro a data dela. Preciso confirmar. 2, 3. É aqui. Na linha acima dessa faixa amarela. Aqui. Ela começa no final da linha em cima e termina embaixo. Você pode parar o vídeo e ver depois. Bíblia russa. Não sei se eu mostrei no vídeo. Tudo isso que eu já mostrei nos outros vídeos, né? Então, a Bíblia também é antiga, o eslavônico antigo e a Bíblia búlgara também, de 1867. Tudo sentido de retirada. Então eu acredito que o pastor Carlos Augusto Valatti, ele foi ao debate na correria. Talvez chamaram ele e não se preparou assim com tempo. Por exemplo, ele fala assim que também na perspectiva lexical também não há essa possibilidade. Eu mostrei para vocês, né? Inclusive, isso aqui é um livro grande demais. Essa edição aqui de A primeira edição foi em 1572, de Stefano. Thesaurus Linguae Graecae. Ele vai citar se no outro... Eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Mas assistam o debate inteiro na rádio musical, até pelo YouTube. Não sei se vai encaixar. Tem que ser de longe. Essa edição aqui vai de 1831 até 1856. São 9 volumes. Então, na palavra apostasia, veja o que ele traduz. Esse aqui é um dos mais importantes, na verdade. Esse aqui é um dos pais do Lexicon Liddell Scott. Vocês podem ver aí. Ele traduz apostasia como defectio, dissessio, que é retirada, dissidium, refuga. Ele coloca lá, é o mesmo que apostasis. Vocês podem parar o vídeo para confirmar. É o mesmo, I.que, é o mesmo que apostasis. É o mesmo que apostasis. O que é apostasis? Apostasis, abscéssio, distância. E pega uma página inteira depois, explicando. Tá uma marquinha vermelha aqui embaixo. Apostasis. Para quem vem acompanhando os vídeos, isso aqui já é batido, né? Isso aqui pesa quase 4 quilos. Então, pessoal, para não ficar muito longo, já são... Eu nem sei, porque eu fiz cortes. Então, depois eu vou fazer pegar as outras falas do professor Carlos Valatti
e eu vou fazer mais comentários, tá bom? Ele vai citar também o livro Quando a Trombeta Soar, acho que eu tirei daqui, depois eu mostro. Ele cita no programa, né, que a edição em português não traz um apêndice. E eu traduzi o apêndice aqui. Depois eu vou ler no próximo vídeo. Porque fizeram cortes, né, esnobando, praticamente fazendo chacota, né, com os pré-tribulacionistas. Mas o professor Carlos Augusto Valati, nesse caso aqui, porque esse livro ele traz vários capítulos. E tem um específico que trata da palavra apostasia, no sentido retirada. O que o professor Carlos Augusto citou? Ele pegou um outro capítulo. Porque entre os pré-tribulacionistas, a maioria não adota a apostasia como retirada, eles não entram nesse campo. Uns até são contra. Por exemplo, aqui eu conheço o pastor Zibord, acho que não posso errar, o sobrenome dele acho que é Zibord. Ele não acredita que a apostasia seja retirada, ele é pré-tribulacionista. Então o que acontece? É a mesma coisa, o professor Carlos Augusto Valade citou, né, que na tradução desse livro em português, Quando a Trombeta Soar, faltou o apêndice. E no apêndice, o que ele faz? Ele, na interpretação desse autor, é o Feinberg, né? Ele não acredita que a apostasia seja retirada. Mas eu vou ler para vocês, mesmo não tendo importância nenhuma para o caso. Porque o que ele traz aqui é rebatível, é controverso. Eu achei até meio infantil algumas coisas que ele colocou aqui. Mas, de qualquer forma, então eu vou finalizar o vídeo agora. E eu indico fortemente que vocês assistam ao debate na íntegra no canal da Musical FM 105.7 ou no canal do pastor César Cavalcante, César com S, César Cavalcante. Então vocês assistem completo, aí depois vocês comparam com o que eu estou falando aqui. Então eu acho que vai ficar bom. Eu espero que as pessoas, no caso o canal que eu citei aqui, do canal Conversa com o Pastor, que ele não faça questão de tenha colocado um trechinho da fala do professor Hélio de Menezes, né? E eu vou fazer a emenda, vou colocar no YouTube, quem sabe dá tudo certo. Então eu volto logo com outro vídeo sobre esse debate. Até mais, pessoal.